Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 14 de agosto. Começando aqui pela Cosan, Cosan fechou em alta de 0,83%, está ali num ponto de antiga resistência, suporte agora, uma mudança de polaridade aqui nessa região, junto com a média móvel de 13 períodos, já conseguiu superar a máxima de um candle de indefinição. Abre a chance de comprar esse ativo na superação da máxima do pregão de hoje em 32,05, colocando o stop em 31,97. Isso representaria aqui, na verdade 31,97 não, 30,80 o stop, tá? Então 32,05 e 30,80 o stop, risco de 3,9%, o objetivo ficaria em 33,30. É o único ponto negativo porque o objetivo fica acima desses dois topos anteriores na região dos 33,13. Então seria o lado negativo dessa operação. Mas é um ativo que a gente vai avaliar aí na abertura do próximo pregão para possivelmente recomendar, aí, dependendo da abertura, recomendar uma entrada nessa ação. Aqui pelo G60 o desafio é fechar uma hora de pregão acima dessa faixa aqui de 32,02 a 32,13. Fechando aqui acima com nova máxima, traz uma sinalização maior de subida. Seria um outro ponto também a se avaliar, uma operação de rompimento aqui pelo G60. CSMG3 está num cenário parecido parecido em termos de correção, né, voltando ali na média, tentando se recuperar, mas é um ativo que vem de um grande movimento de alta, dando uma congestionada. Assim tem outros ativos dessa mesma forma. Resistência aqui para ela em 50,25, R$50, número redondo, 50,25, depois tem 50,64, 51,19, enfim, uma faixa importante que ela estabeleceu aqui de resistência e que eu prefiro pensar numa possível operação na superação de 51,19, em 51,20 e um stop em 47,79, projetando todo o risco dessa operação para cima para ter o objetivo dela, que é basicamente uma operação pelo gráfico aqui semanal, depois de um grande rompimento de uma congestão, um forte candle de alta, a ação dá uma congestionada, ao superar aqui a máxima, seria a possibilidade de comprar e botar o stop abaixo da mínima aqui dessa correção. Então é isso seria uma estratégia de rompimento assim, dessa resistência atual pelo gráfico semanal, o stop aí da operação. Então é um ativo que a gente também vai ficar de olho, dependendo aí do encaminhado pregão, porque tem um espaço até razoável ainda para chegar nesse nível. A gente tende a recomendar uma entrada na ação. OHLB3, a gente tinha falado no decorrer do dia, fechou até acima dos 18,38, é um rompimento que já tem um movimento de alta, candles aqui fazendo novas máximas, mínimas superiores, todas elas mínimas superiores. Então demonstrando uma certa força, principalmente aí no fechamento acima de 18,38, perdeu um pouquinho aí da força dos compradores com essa sombra superior aqui nas duas últimas horas de pregão, mas é um ativo para a gente ficar atento, porque se ela volta aqui, se é o gráfico 60 minutos, se ela volta aqui para essa faixa dos R$18,56 a 18,38, que foi a resistência rompida do semanal, do gráfico diário, aqui nessa região, pelo G60, abre a possibilidade de comprar um fundo aí ascendente. Então é uma outra ação para a gente monitorar no próximo pregão. Nato 3, dentro daquele formato de ativos, dentro da CSMG3, de ativos para romper uma máxima lá para comprar, eu não compraria a formação de fundo aqui na Nato 3, o ativo está em tendência de alta, de curto prazo, médio prazo, candle de indefinição lá no gráfico semanal, se perder essa mínima 51,42, reforçam uma chance maior de corrigir, de ter um movimento de correção após um bom movimento de valorização, que é refletido aqui por esse movimento no gráfico diário. Mas se ela resolver ficar acima desse 51,42 por mais ali contando com o pregão de hoje, o quinto pregão, com mais uns 3 a 4 pregões aqui nessa região, ao superar esse 54,48 também geraria uma chance de comprar com stop aqui embaixo, tentando atuar a favor da tendência de alta, tentando acompanhar a tendência de alta do ativo. E por último aqui, uma ação que terminou de forma negativa, o pregão bem negativo, foi o IBR4, bem negativa não só em termos percentuais, caiu 2,2%, mas pelo fechamento dela abaixo dos R$9 e abaixo desse suporte que ela vem respeitando, R$9,10 a R$9.
Então ela basicamente monta aqui uma figura no formato de um ombro, cabeça, ombro. Isso significa dizer reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, formação de um pivô de baixo já refletiria isso, independente se tem ombro ou cabeça, ombro. Esse pivô de baixo aqui, eu desenhando até na cor vermelha, já representaria tendência de baixa. Não vejo como uma tendência de baixa ainda muito forte. O alinhamento das médias ainda não está alinhado para baixo, que seria a média de 13 cruzando para baixo, a média de 62. Mas ela não tem muito suporte pela frente, só ali na faixa de 8,50. Então pode acelerar esse movimento de baixo ao perder a mínima do pregão de hoje, que foi de 8,90, fechamento também em R$ 8,90. Então, para quem está comprado, algo negativo que aconteceu com a OIBR4. Se a gente projetar toda essa altura da cabeça do ombro, cabeça a ombro, não vou refletir até aqui a mínima, até 9,10. Projetando isso aqui para baixo, um dos objetivos ficaria ali em torno dos R$ 7,00 e arredondando para R$ 7,80. R$ 7,80 seria um dos objetivos dessa queda aí, de acordo com o ombro, cabeça, ombro, montado aqui no gráfico diário da OIBR4. Outros ativos que tiveram fortes quedas, Gol4, GFSA3 e Marfrig. GFSA3 e Marfrig principalmente são ativos que podem bater em pontos importantes no próximo pregão para avaliar possíveis entradas pelo gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.